dia. Hoje é dia 31 de julho de 2022 e a gente está começando a nossa 12ª aula, talvez melhor falar encontro, né? Mais que aula é um encontro, do Clube do Desenho. E a gente vai começar a olhar agora para a Terra. Olhamos bastante para o céu, para as nuvens, vamos começar a lidar com esse elemento que é mais sólido, mais denso. Então, os nossos olhos agora vão se maravilhar com algo que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado até agora. Então, eu vou lá para o PowerPoint e a gente vai começar conversando, e depois a gente vai trabalhar, tá bom? Bom dia. Então, deixa eu... Peraí. Deixa eu antes mudar aqui, porque eu fui para um lugar que eu não consigo sair, pronto. Enquanto eu estou compartilhando. Pronto, vamos lá. Eu queria começar, assim, falando um pouco da Terra, né, desse elemento que é tão próximo de nós, e ao mesmo tempo a gente dá por tão garantido aquilo que está sob os nossos pés. Então, a Terra é essa base. Olha que bonita essa poesia, ou esse pensamento do John O'Donohue. Agradecemos à Terra que oferece base para a casa e apoia nossos pés com solidez, para que possamos caminhar em espaços abertos para galáxias infinitas. Saudemos o silêncio e a certeza das montanhas, sua sublime imobilidade, seus corações cheios de sonhos, a bondade da terra, que se abre para receber nossas formas exauridas na quietude final. Que possamos acordar para viver o sonho pleno da terra, que nos escolheu para fazer encarnar e emergir sua noite escondida em mente, espírito e luz. E eu gosto muito de pensar que a Terra é a memória, tudo passa e a Terra está aqui, guardando a memória de tudo que passou. Então, eu espero que a gente possa, nesses nossos próximos encontros, eu acho que a gente vai ter 3 encontros, onde a gente vai falar e mergulhar um pouco na questão da Terra, e que a gente possa, então, entrar nesse universo tão silencioso, tão generoso, e que guarda a memória de tudo que já passou por aí. Tão importante a gente comparar um pouquinho o que foi que a gente percebeu com relação ao mundo do céu, da nuvem, que é algo muito móvel, e gostaria de, assim, relembrar com vocês essa polaridade em termos de densificação. A gente tem, de um lado, essa polaridade do calor e do ar, e do outro lado a gente tem esse peso, e a água começa a anunciar para nós, mas é a terra que concretiza. Então, a gente tem, assim, na escala dos elementos, calor, ar, água, terra, agora a gente tem esse outro polo, que para a gente poder desenhar e representar, a gente tem que entender um pouco como é que ele é constituído, que qualidades eles têm. Porque sem isso, a gente acaba representando elementos que são muito diferentes, a gente representa de maneira igual, e isso empobrece o nosso desenho. Então, é muito importante a gente conseguir se sensibilizar para o que é um elemento mais sutil e o que é um elemento mais pesado, porque isso deveria aparecer na nossa linha de trabalho. Eu vou começar hoje exercitando isso com você. Mas antes, vamos só relembrar o que a gente viu dos nossos encontros passados com relação ao elemento aéreo, aquilo que a gente olhou para as nuvens, como elas se comportam, e a gente conversou muito sobre o fato de que as linhas, quando a gente vai representar um elemento mais sutil, elas não podem estar num contorno fechado.
tem que haver uma respiração entre dentro e fora. Então, é uma linha que ela quer mostrar uma forma, mas essa forma tem que ser, ou essa linha tem que ser de uma maneira que haja uma interrupção, ou que haja uma dissolução entre esse contorno e o que é dentro e o que é fora. Então, a gente pode ver muito bem aqui, a gente tem nessa foto, nessa imagem, uma parte dessa nuvem bem branquinha, onde a gente percebe um contorno mais definido, apesar de ser um contorno muito vivo, né? Tem muitas voltinhas. Mas se o nosso olho vai acompanhando esse contorno, tem uma hora que ele se dissolve. Não dá para ver aqui no alto da imagem, como de repente tem algo de dentro que começa a se esgarçar para o céu, para fora, e algo do céu que começa a entrar para dentro do que é o objeto. A mesma coisa aqui, nessa conversa de cinza e branco. E aqui também, nessa parte mais inferior direita, dá para ver. Como tem uma hora que o olho não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra. Tem uma certa mistura. Mesma coisa aqui. Apesar da gente, quando bater o olho, achar que tudo é muito definido, quando a gente gasta um tempinho mais olhando, a gente percebe como tem um esgarçamento. E tem momentos em que essa linha de contorno, ela se dissolve, ela não fica tão nítida. E isso é importantíssimo para a gente poder representar o céu, esses elementos mais leves. Aqui é aquilo que a gente estudou bastante no encontro passado, as nuvens. E aí a gente viu como o carvão é um material muito bom, porque ele dilui também, é muito fácil essa diluição do carvão. Então, ele se presta muito para trabalhar esse elemento. Então, aqui dá para ver como é importante essa leveza de contorno, essa conversa de dentro e fora, quando a gente quer representar um elemento mais aéreo, mais sutil. E aí a gente vai entrar agora na polaridade. A gente vai entrar num elemento que é bem denso, bem fechado. Então, a gente vai ver contornos que são marcados o tempo inteiro. Vocês percebem? Que não tem uma dissolução agora? A gente tem um contorno que permanece fechado o tempo todo. E aí eu queria perguntar para vocês, queria conversar com vocês. Se a gente fosse descrever as qualidades do elemento terra, o que vem na cabeça de vocês? Que palavras que aparecem? Vamos fazer um brainstorm aqui. Sólido. Sólido. Ótimo. Mais. Denso. Denso. Eu pensei em petrificado. Isso, ótimo. Peso. Peso. Isso. Perenidade. Isso, ótimo. Frio. Frio, tá? Tá, vamos deixar por enquanto isso aqui. Textura. Textura. Textura tem em tudo, mas vai ter uma textura específica para o que é esse elemento mais sólido. E aí a gente pode puxar um fio muito interessante. E assim, que tipo de textura que vai ser? Fala, Sueli. Receptivo, acolhedor. Acolhedor. A gente pode ter outros elementos que também são, Sueli. O calor pode ser muito acolhedor também. Com certeza. Então, qual que é a diferença? Qual é o acolhimento do elemento terra? Isso é importante. Qual que seria a qualidade desse acolhimento do elemento terra, que é diferente do calor? É te manter em pé, está te manter em acolhendo pé. de alguma forma. Isso, tá. Firmeza. Né? Firmeza, é um acolhimento firme. É um Uhum. acolhimento que está ali com você toda vez que você precisa. O calor é algo mais instável, né? De repente fica frio, de repente fica quente. Mas quando a gente está no elemento terra, é aquele acolhimento presente sempre. Só Limite. Comigo Limite. acontece assim, pelo menos. Isso, ótimo, Sueli.
E essa questão do limite é importantíssima. Tem um limite. Ana Elvira, você falou, mas você está mutada. Seu som está fechado. É um acolhimento que sustenta. Isso, sustentação, firmeza, ótimo. A gente pode pensar na importância do tato, desse tato que realmente segura, né? O elemento terra segura, ele ampara de um jeito que é sólido, né? A gente acaba usando essas mesmos adjetivos para falar dessas qualidades, mas é isso mesmo. Que mais? Tem uma coisa que vocês ainda não falaram que eu queria ver se chega. Não é tão fácil, mas eu queria ver Queria se... falar que é nutritivo, é um acolhimento nutritivo. A terra Nutritivo. nutre. Isso, ótimo. A terra é dura, né? A terra é dura, ela é firme, isso mesmo. E, olha, e por ela ser densidade, densidade, olha, por ela ser densa, por ela ser firme, por ela ser dura, por ela ser sempre presente, ela começa a reagir à luz de uma maneira muito diferente. Imagina como é que uma nuvem, ou ar, ou calor reage à luz e como é que a terra sólida vai reagir à luz. O que vocês acham? Ela absorve, ela não reflete. Depende, porque depende do material que ela é composta. Pode ser que tenha, por exemplo, se você pensa numa mica, que é bem presente nas rochas, a mica vai refletir, porque ela é quase um espelhinho. Vamos ver se vem de vocês. Ela transforma, né? O que bate nela nunca vai ser igual, não vai nunca passar, né? Isso. Olha, aqui tem um fiozinho interessante, Malu. A luz bate e tem algo que não passa. O que acontece, então? É uma barreira, né? Ela transforma, ela metamorfoseia. Tem uma barreira, isso é importantíssimo. E essa barreira causa o quê? Limite. Um limite. A mudança. Isso. Agora eu quero que vocês me deem a palavra que eu estou esperando vocês me darem. Eu não vou É dar de graça. sólida, né? É uma barreira sólida. Então, a luz vai encontrar uma barreira sólida, exatamente. E aí o que acontece? Ela desvia, não ela manda para outro lugar, né? Ela desvia, a luz não passa, e o que aparece então? O reflexo. Sombra. A sombra vai aparecer. Então, é agora aqui, no elemento terra, que a gente vai se refestelar, que a gente vai entrar num banquete de sombras. A gente tem sombras nas nuvens, na água, mas é muito diferente. São sombras que são mais móveis, mais misteriosas, mais que se transformam. A sombra agora do elemento terra, do elemento sólido, são sombras muito marcadas, são sombras muito definidas, e são sombras que justamente definem muito bem o objeto. Essa sensação de que a gente tem algo tridimensional, modelado no 3D, quem dá para nós é a sombra. Então, vamos olhar para isso, tá bom? Então, aqui um pouco do que vocês falaram. A gente vai ter peso, opacidade, texturas. Essas texturas agora, elas vão ser muito marcadas, porque justamente a gente vai ter muita sombra que vai estar presente nessas texturas. Então, é tudo um pouco mais rígido, as superfícies são fechadas, tem bloqueio à resistência, o escuro e a sombra. Exatamente o que vocês falaram. Eu vou voltar para esse slide aqui agora, para trás, para a gente olhar para uma outra qualidade que a gente não falou, mas que também é bem importante, que é o ângulo. Quando a gente entra no elemento terra, sólido, a gente vai lidar muito mais com ângulos do que com o redondo, aquela coisa mais fluida da água, ou redondo, que às vezes o ar mostra, ou o calor mostra. Não que não exista curva, existe. Mas se a gente for prestar bastante atenção, dentro das curvas, a gente tem certas paradas, tem uma certa angulosidade. Foi por isso que eu pedi para esse encontro que a gente não tivesse seixos rolados, porque os seixos são
pedras, são rochas que sofreram a ação da água. E aí a gente tem esse elemento redondo que a água imprimiu na terra. Mas a terra, por si, ela é muito mais formada por ângulos. Dá para ver aqui a terra que perdeu a água, justamente. Olha como ela craquelou, criando essas angulosidades todas. E olha esses sulcos, como eles são escuros, como tem essa presença dessa sombra, desse escuro que é tão importante. Aqui, quando a gente vê esse arco na rocha, olha como a gente tem esse escuro aqui embaixo, como isso é importante para mostrar esse volume. É a mesma coisa aqui do lado. Quando a gente olha como é que a luz está incidindo nessas faces todas. Eu vou conversar com vocês sobre isso já já. Aqui a gente tem as montanhas que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Hoje a gente vai ficar focado aqui nas rochas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é como a gente pode trazer para as nossas linhas uma qualidade que tem a ver com o elemento. Vamos tentar fazer isso? Aqui foi um pouco uma sugestão minha, mas cada um vai brincar aí, pega um pedacinho, pode ser qualquer lápis, pode ser um grafite. Eu vou fixar aqui a minha mão, onde é que ela está? Deixa eu me achar. Firmeza também, aqui. né, Luciana? Firmeza, exatamente. Então, olha só, a gente precisa agora, quando a gente for trabalhar um certo elemento, a gente, primeira coisa, pensar qual é a qualidade desse elemento, para a gente não fazer uma linha que seja uma linha de ar igual a uma linha de terra, percebe? É aí que está o pulo do gato, é aí que a gente começa a entrar no universo dos grandes artistas, se é que a gente pode se, assim, arvorar, se colocar nesse balaio, né? Mas essa é a grande... eu acho que é a grande sacada. Então, quando a gente vai observar um desenho do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, presta atenção como é que eles usaram a linha de maneira expressiva. Não só uma linha que faz o contorno, mas uma linha que em si está contando a história também. Então, nós vamos fazer aqui... Vou só ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui o ângulo da câmera. Pronto. Seria interessante a gente brincar agora. Olha só. Pega o lápis. Interessante se esse lápis tem uma ponta alongada, para a gente poder segurar nele, não como a gente escreve, mas como a gente desenha ou como a gente pinta, com uma certa liberdade aqui, tá? Então, se eu fosse fazer uma linha que expressa calor, como seria essa linha? Ela não pode ser uma linha muito fechada. Ela tem que ter uma certa textura, uma certa qualidade que mostra justamente um certo calor. É difícil de usar palavras para a gente expressar. É melhor a imagem mesmo. E se eu for agora mostrar uma linha que tem a ver com essa qualidade do ar, lembra, a gente acabou de falar isso. Tem que ser uma linha que é aberta. Ela tem que ser interrompida. Ela tem que ter uma certa ginga. Ela não pode ser uma linha dura. Se eu faço uma linha toda contínua para representar o ar, eu encarno esse ar, eu trago muito peso para ele. Ele deixa de ser ar e começa a virar água ou a virar terra. Então, isso é importantíssimo. E como que seria uma linha água? A água tem uma relação com a horizontal. Mas a água também tem um contorno aberto. Ela é uma linha forte, depois leve. Como se fosse o reflexo. Olha, quando eu faço isso, olha que bonito como a gente percebe a luz entrando
Olha que bonita essa ideia. Toda vez que eu torno uma linha mais leve, mais fina, é como se eu estivesse trazendo luz para dentro dela. E quando essa linha está mais escura, mais firme, eu estou trazendo sombra, densidade, peso para dentro dela. Então, só com essa brincadeira de forte e fraco, eu estou brincando com luz e escuridão, leveza e densidade. E para um elemento água, basta eu fazer isso aqui, nessa simplicidade, e eu já trago essa sensação da água, percebem? Olha que bonito como a gente tem essa variação tão simples, mas a gente está mostrando qualidades muito diferentes. E agora, como seria entrar nesse elemento terra? Agora é aquilo tudo que a gente já falou, tem que ser uma linha mais densa, pesada, contínua e um pouco angulosa. Não posso fazer ela muito redonda. Se eu faço ela muito redonda, ela ganha uma qualidade do calor. Posso voltar e até alargar um pouco essa linha, se eu quiser. Então, olha só, nessa brincadeira tão simplesinha, nós percorremos o mundo inteiro. O mundo leve e o mundo pesado. E a gente deveria trazer consciência para o nosso trabalho. Então, a hora que eu estou no meu desenho, trazendo algo que tem a ver com esse universo mais denso, eu deveria usar uma linha que tem essa qualidade. Se eu estou trabalhando com o universo mais sutil, a minha linha tem que estar com essa qualidade. Então, vocês podem observar depois os desenhos do Van Gogh. Os desenhos, não as pinturas. Porque ele trabalha com texturas e linhas de uma maneira absolutamente genial. Então, na hora que vocês tiverem uma folguinha, visitem lá o Google Desenhos do Van Gogh. Vocês vão ver um mestre usando essas diferenciações da linha para mostrar diferentes qualidades. E é óbvio, todos os renascentistas. Os renascentistas são os artistas que expressaram a linha, talvez, da maneira mais genial possível. A gente ainda sente saudade dessa genialidade. Então, vamos ver como é que os desenhos dos renascentistas foram realizados, tá? E podem ser os renascentistas do Sul e os do Norte. Não se esqueçam que temos artistas importantíssimos, como o Albrecht Dürer, lá da Alemanha. Observem a produção dele. Que maravilha. Tudo bem até aqui? Deu certo? Conseguiram experienciar isso? Adriana, bom dia. Dá para você repetir, por gentileza, o nome desse artista que você acabou de dizer, que eu não peguei? Posso sim. Eu vou escrever o nome dele aqui. Obrigada. Nada. Aqui, ó. Basta escrever Dürer, que aparece. Agora eu escrevi Albert, mas acho que é Albert. É isso mesmo. Assim, né? Não. Albert. Assim? Albert? Bom, É. escrevendo Dürer, vai aparecer certinho, tá bom? Alemão é duro, né? É cruel para nós. Vale a pena, tá bom? Vale a pena olhar o trabalho dele, é maravilhoso. Conseguiram experienciar isso, ter essa vivência, essas qualidades diferentes da linha? Então, olha, já tem um maravilhamento aí para quando vocês forem olhar obras de arte. Os mestres do desenho e da linha já tem um bombonzinho aí para vocês observarem como é que eles usaram essa linha, tá?
E depois a gente vai olhar para a natureza, como é que isso se apresenta para nós. Mas antes, nós vamos agora fazer uma experiência com os nossos materiais. Porque isso também influencia, certo? A gente tem a qualidade da linha em si, mas a gente tem a qualidade que o material vai dar para nós. Então, diferentes materiais vão ajudar, dificultar, ou vão ser desafios ou companheiros, né? Para a gente poder expressar essas qualidades que a gente está querendo. Então, eu pedi para esse encontro o lápis preto, ou pode ser qualquer lápis aquarelável. Na verdade, eu queria que vocês brincassem, vamos brincar com essa qualidade de dissolução desse material. E eu brinquei também com uma caneta Bic, quem tiver preta melhor, mas qualquer caneta Bic, ou qualquer caneta esferográfica, e aí a gente vai testar juntos, tá? Eu usei a Bic. Um lápis grafite normal, e aqui eu acho que eu não pedi, mas todo mundo tem água e um pincel aí com vocês. Então, se vocês puderem agora providenciar isso, um pouquinho de água, pode ser num potinho, numa xicrinha e um pincelzinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um pouquinho de uma tintinha vermelhinha aqui, ó, para vocês enxergarem a água a hora que eu passar, tá bom? Então, eu vou colorir só um pouquinho. Isso vocês podem fazer se vocês tiverem vontade, não é necessário, mas é para vocês poderem enxergar aonde que o meu pincel passou pelo papel, tá vendo? Ficou uma manchinha. Eu vou fazer só um pedacinho do papel, não vou fazer nele todo, tá? E aí nós vamos pegar esse lápis aquarelável e nós vamos fazer ele passar pela parte seca do papel. Olha, de novo, com o lápis meio deitadinho, uma ponta um pouquinho mais generosa, tá? A gente vem com o lápis pela parte seca do papel e aí, olha só, ele entra na parte molhada. Olha que coisa... Primeiro, gente, é delicioso. E depois, olha que coisa linda. Queria que vocês experimentassem isso. Vem de novo, vem com o lápis pelo seco. Olha como ele se comporta na hora que ele chega no molhado. Aqui caiu uma gotinha, estou aproveitando. Olha que linha bonita. Percebe a diferença de uma linha que é assim, igual o tempo todo? Normalmente, quando a gente vai desenhar, a gente usa essa linha meia mortinha, que é toda igual o tempo todo. A gente tem que começar a treinar, mesmo que eu não esteja lidando com água, como é que eu posso tornar uma linha expressiva? Ela é grossa, ela é fina, ela é interrompida, ela é trêmula, ela é firme. Essa é uma linha mais artística do que uma linha só contínua o tempo todo. A linha contínua, retinha, por igual o tempo todo, ela tem a sua hora e o seu momento de aparecer, e ela é muito linda também. Mas aqui a gente está falando de expressividade na própria linha. Então, é isso que a gente está buscando. E aí a gente pode experimentar com outros materiais. Aqui tem um grafite. E olha que interessante, com o grafite é o oposto. Ele vem mais firme no papel seco, aí ele se torna mais leve no papel molhado. É exatamente o contrário do lápis aquarelável. Isso pode ser uma qualidade interessante também, para a gente explorar. E, para minha surpresa, a caneta Bic também funciona diferente. Olha só, eu nunca imaginei isso. Ela também vai funcionar um pouquinho como o lápis aquarelável. Ela solta mais tinta quando ela passa pela superfície úmida.
Então, para mim foi uma descoberta perceber quão macia a caneta Bic, ou a caneta esferográfica, se comporta quando ela está correndo por uma superfície úmida. Olha a diferença, experimentem. Ela ganha uma maciez e uma intensidade bem diferente. Dá para perceber, né? Que aqui está um preto mais intenso, a espessura da linha ficou um pouquinho mais larga, e quando a gente está trabalhando no papel seco. Então, só com esses 3 materiais, que são muito, muito simples, e um pouquinho de água, a gente consegue trazer muita expressividade, a gente consegue brincar muito com qualidades de linha e com desenho. Olha, só isso já deixa a gente feliz por muito tempo. E agora a gente tem, acho que já falei desse material aqui para vocês. Ele agora já é um pouquinho mais sofisticado, não é tão parte da nossa vida como um lápis ou uma caneta esferográfica, mas é muito interessante também. É o tal do uma caneta pincel, né? Brush pen. E aqui, no caso, ele é duplo, porque ele tem um lado que é mais fininho e tem um lado que é mais como um pincelzinho. Esse lado é mais interessante. Só para mostrar para vocês, como aqui a gente pode ter uma linha também, que eu posso brincar com fino, grosso, mas olha a qualidade dessa densidade que a gente falou que pode ser muito interessante para quando a gente vai trabalhar com o elemento terra. Essa força, essa grossura, essa opacidade, né? Então, pode ser bem, bem bacana. Se alguém quiser depois ter na vida, é legal de ter. Mas só com esses 3 aqui, bem, bem simples. Nossa, tem felicidade e não acaba aqui dentro. Tá bom? Então, pesquisar material e possibilidades com o material é muito gostoso, muito interessante e muito necessário também. Então, a gente falou do que é expressividade da linha, a linha em si, como é que a gente pode mostrar qualidades diferentes só com uma linha, e agora a gente explorou diferentes materiais, como é que o material me ajuda a mostrar isso melhor ou pior. Certo? Tudo bem até aqui? Então, fica uma dica, sempre que a gente tem água perto de computador, celular, é bom a gente ter num potinho que a gente tampa. Falo isso porque eu já perdi um teclado, desculpa, perdi um teclado porque o copo virou em cima do computador. Então, agora eu fiquei esperta e eu uso sempre o potinho com tampa. Então, a hora que a gente não está usando, a gente tampa para poder se movimentar por aqui sem perigo, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso PowerPoint, porque eu quero mostrar uma outra coisa para você. Então, a gente já falou disso tudo. Falamos que a Terra projeta a sombra. É o elemento sólido que vai projetar a sombra, tá? Então, olha só que bonito. A hora que a gente compara esses 2 trabalhos aqui. A gente tem, do lado esquerdo, uma qualidade que tem mais a ver com o elemento ar. O elemento ar está dentro e está fora. O ar que eu respiro é o ar que o outro respira. E aqui eu tenho essa qualidade terra, dessa delimitação muito firme. O meu corpo não pode estar no mesmo lugar onde tem outro corpo. Então, o que eu respiro, sim, mas aquilo que é corpo sólido não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, aí a gente tem limites muito firmes e muito definidos. Aqui é um exercício que a gente não vai fazer, mas eu vou postar lá no nosso grupo do Facebook, ou depois, quem quiser, pode revisitar a gravação lá no YouTube da Sagres e
fazer esses 2 exercícios, eles são bem interessantes também. Parecem muito simples e parecem, às vezes, meio bobinhos, mas eles desenvolvem uma habilidade manual muito grande, que é da gente fazer um degradê contínuo, ou a gente fazer um degradê com escadinhas. Essa é a qualidade dos elementos mais sutis, de transição em degradê, fluido, e aqui a gente tem a qualidade do elemento terra, que é um degradê por etapas, com limite definido. Não é fácil fazer esse aqui, mas é muito, muito, assim, bom para treino da mão, para a mão ganhar habilidade. Tá bom? Então, são faixas que deveriam ter a mesma intensidade o tempo todo, e como é que a gente mostra a passagem de uma para outra? Vai aparecer uma linha, mas é uma linha que aparece não porque eu fiz a linha, mas porque é uma superfície que vai encontrando com a outra. Isso aqui é um treino maravilhoso para o elemento terra e uma preparação para o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro. Tá bom? E aqui a gente pode falar, então, de texturas. Nós vamos depois fazer um exercício, mas vamos só agora olhar um pouquinho para o que é sombra, como é que a sombra vai se comportar nesses objetos agora, que são sólidos. E a gente vai ter 2 qualidades de sombra. Uma sombra que vai se comportar de uma certa maneira quando a gente está trabalhando com um objeto que é esférico, e vai se comportar de uma outra maneira quando a gente está trabalhando com um objeto que é mais formado por planos. Então, uma coisa é uma superfície curva e outra coisa é uma superfície plana. Quando a gente vai para o mundo das rochas, não dá para falar, a não ser que a gente tenha uma pirita, um cristal muito liso, com superfícies muito planas, não dá para falar que uma rocha é só plana, né? A gente vai ter curvaturas dentro da forma que ela apresenta, mas como qualidade, em geral, ela vai funcionar como o cubo, vai funcionar como um objeto que tem planos que se colocam no espaço, e não como uma esfera, como uma maçã, como um limão, como um seixo rolado. Isso é muito, muito, muito importante da gente conversar disso, porque senão a gente não consegue trabalhar da maneira correta quando a gente vai representar uma rocha, tá? Então, deixa eu só fixar minha mão aqui para vocês. Na hora que eu tenho uma pedra que não é totalmente redonda, eu vou inclinar ela um pouquinho assim, porque a luz está vindo aqui da minha esquerda, né? Vocês estão percebendo. Então, eu vou ter luz que bate mais desse lado e uma sombra maior desse lado oposto aqui. Acho que dá para vocês perceberem, né? E, então, a gente pode, muito bacana, se vocês depois, ou agora, como for mais fácil para vocês, pegam uma caixinha e vocês vão observar como a luz vai incidir de maneira diferente em cada face da caixinha. Se a caixinha for branca, é mais fácil de vocês perceberem. E o que é mais importante aqui agora é vocês perceberem que quando a gente tem um cubinho assim bem perfeitinho, dá para ver que em cada face a luz vai bater de maneira uniforme. Então, eu tenho uma face que é inteirinha mais iluminada. É a face mais branquinha que a gente tem aqui. Ela é toda branquinha por igual. A face aqui de cima, ela é um cinza um pouquinho mais escuro, que é toda por igual mais escuro. E essa face aqui, que é a face mais escura, ela também é mais escura toda por igual. Então, é muito diferente de quando a gente está olhando para um objeto que é esférico. A gente tem uma transição
a gente tem um degradê que vai do claro para o escuro. Quando a gente tem uma caixa ou planos, a gente não tem degradê. A gente tem planos com tonalidades semelhantes. Quer dizer, com tonalidades, vamos refazer a frase, com tonalidades que são por igual em cada face, tá bom? A ideia não foi bem formulada na frase anterior. Então, essa é a diferença. Aqui eu tenho uma superfície que vai transicionando da luz para a escuridão, e aqui eu tenho superfícies que têm tonalidades por igual, mas uma é diferente da outra. Então, o meu degradê é como aquele exercício anterior que eu mostrei para vocês. É por degraus, e não por degradê. Deu para entender isso, apesar da minha fala um pouco confusa? Porque o que a gente vai precisar agora é juntar um pouco essas duas qualidades quando a gente vai trabalhar com as roxas. Porque a gente, assim, a não ser que a gente tenha um elemento muito parecido com um cubo, em geral, a gente vai ter uma mistura do que é esférico com o que é cúbico. Mas o nosso ponto de partida vai ser a ideia do cubo, tá bom? Quando a gente for estar trabalhando com essas rochas, justamente rochas que têm ângulos. Então, apesar de eu perceber que eu tenho movimentações, curvas aqui dentro, nós vamos começar o nosso estudo estabelecendo os planos mais iluminados, menos iluminados. Tá bom? Eu queria deixar claro isso para vocês também. E também mais um convite. Estamos passeando, caminhando, observem como é que a luz incide no tronco de uma árvore, que é esférico, cilíndrico, né? Se comporta como uma superfície curva, ou como é que a sombra, a luz está incidindo nos prédios, nas casas, nos objetos que são mais cúbicos, tá bom? Já é um treino para o olhar. Antes da gente começar o nosso desenho, eu queria fazer um pequeno exercício de novo com as texturas. Lembra que eu falei que a gente ia conversar das texturas? Então, depois vocês podem brincar, ou né, colocar ali na frente de vocês diferentes rochas, diferentes pedrinhas, e vocês vamos tentar brincar agora de produzir, vocês podem até fazer também de novo. Se quiser molhar um pedacinho do papel para brincar, vamos tentar criar alguns gestos. Ó, não vou molhar todo, vou molhar só. Vou colorir aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Vou molhar só um pedacinho do papel para poder ter essa possibilidade de brincar com a ação da água. E vocês vão agora, inspirados por essas rochinhas que vocês têm na frente de vocês, ou simplesmente de brincadeira, quais são as diferentes texturas que a gente pode criar que tenham uma certa parecença ou afinidade com esse elemento terra. Né? Então, de repente estou enxergando risquinhos, ou risquinhos que se cruzam, ou um emaranhado, como eu fiz aqui, ou às vezes eu tenho risquinhos que se cruzam, mas eu percebo que tem bolinhas também, pintinhas, ou eu tenho grandes massas escuras, e de repente algo que faz assim em volta, como essa pedrinha aqui. Ou eu só tenho uma sensação de algo arenoso, então eu vou trabalhar com bolinhas, ou risquinhos que vão criando uma composição
meio aleatória, mas que me dá a sensação. Tudo foi caneta Bic, posso vir agora com o meu lápis aquarelável e tentar ver como é que ele vai se comportar agora. Como é que eu posso estar criando, então? Eu posso, olha, simplesmente, às vezes a gente fica inventando a roda, eu posso simplesmente criar uma superfície esfregando o lápis, como a gente sempre fez. Posso misturar materiais, posso entrar com a caneta Bic em cima do meu lápis aquarelável. Posso depois entrar com o grafite. O grafite tem um certo brilho, né? Ele é um mineral que tem um pouco de brilho. Então, é interessante para essa nossa aventura aqui. Porque muitas vezes a gente tem rochas que têm certo brilho. Então, nós falamos de 3 coisas que são muito importantes, que eu queria que vocês guardassem para tudo que é a exploração artística que vocês vão fazer. Uma é a própria qualidade da linha, tá? Vou colocar aqui expressividade. Então, a linha, nós estamos fazendo essa aventura para dentro do reino das rochas a partir da linha. Depois a gente pode fazer um encontro, onde a gente vai trabalhar a partir da superfície. Nós estamos falando de linha, de contorno, e toda vez que eu olho para um elemento plástico, eu preciso entender como é que ele se mostra, como é que eu posso explorar a expressividade desse elemento. Depois, eu tenho material. Como é que também esse material vai contribuir para a minha pesquisa? Então, buscar um material que seja adequado para aquilo que eu estou querendo representar é o segundo passo, também muito importante. E depois a gente tem as texturas. Que é como se fosse o bombom, é o gosto, é o colorido que a gente vai trazer para o nosso desenho. Porque as texturas compõem o nosso mundo. Vocês podem olhar. A gente vê o verde da árvore, a gente vê a forma da árvore, mas a árvore é toda composta de textura. Todo o nosso universo é assim. Então, a gente tem sempre que estar bem atento para esses 3 elementos. Então, linha é um dos elementos plásticos. Quais são eles? Ponto, linha, superfície, luz, escuridão, cor e volume. Esses são os 6 elementos que compõem o nosso planeta. Tudo que a gente vê e que a gente toca é formado por esses 6 elementos. Então, aqui a gente está trabalhando com a linha. A gente tem que saber como é que essa linha precisa se comportar. Qual é o material que vai permitir que a gente pesquise essa linha e como é que a gente usa e abusa das texturas. Então, esse é um roteirinho para sempre, para tudo que vocês forem fazer. Então, se em vez de linha a gente tivesse cor, seria a mesma coisa. Como é que eu posso trazer expressividade para o mundo colorido? Qual é o material adequado? E como é que eu posso trabalhar com textura? Fica aqui essa dica. Bom? Tudo bem até aqui? Então, agora a gente começa a jornada, tá bom? Posso ir para frente? Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vocês vão posicionar essa rocha de vocês. Se não tiver uma rocha, de repente vocês têm algum objeto que seja mais quadradinho aí, que vocês podem usar. Ou pode buscar uma foto, tá? Vou tentar aqui achar. Peraí. Eu estou com uma luz que não está projetando uma sombra tão interessante aqui. Ela está aparecendo só um pouquinho. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu estou num ambiente agora muito iluminado, que é bom para a aula, né? Para vocês poderem enxergar o que eu estou fazendo.
Mas eu tenho certeza que depois, a hora que vocês forem trabalhar, vocês podem posicionar os vossos objetos de maneira que a sombra projetada fique bem nítida, tá? Então, a gente vai ter, o que eu falei para vocês foi que a gente tem no objeto, olha só, nesses nossos cubinhos, a gente vai ter esses planos que vão receber uma tonalidade homogênea em cada um deles, mas além dessa modelagem da luz e das sombras no próprio objeto, a gente tem uma sombra projetada. Isso, gente, isso é a coisa mais linda desse mundo, né? Tudo que é sólido projeta uma sombra. Então, eu sempre lembro da história do Peter Pan, do menino que não tinha sombra. Tem uma cena em que, no filme do Walt Disney mesmo, que ele está correndo atrás da sombra. E depois ele pede para a Wendy costurar a sombra no pé dele, né? Então, aí já está explícito, dessa maneira mais poética, que esse é um ser que não é desse mundo. Um ser que não tem uma sombra, né? O que perde a sua sombra é um ser cósmico. Aqui a gente tem, então, entramos nos objetos terrenos, nós projetamos sombra. E aí dá para entrar até numa viagem filosófica, né? O que é projetar sombra, o que é integrar a sombra, enfim. Olha que bonito. Aqui dá para ver direitinho, nesse objeto esférico, essa transição em forma de degradê, e aqui a gente está vendo esse objeto mais quadradinho, como a gente não tem esse degradê, mas como todos projetam uma sombra que vai repetir a forma do objeto, de acordo com como essa sombra vai incidir. Tá? Se é totalmente de frente ou se é de lado aqui, no caso. Então, é muito, muito bonito da gente ver que a hora que a gente vai entrar nos objetos sólidos, a gente vai trabalhar aqui, no caso, se é um mais redondinho, com degradê, se é mais quadradinho, com esses planos, e também o quão é importante a gente trazer a sombra que o objeto projeta no chão. Aí a gente sabe, esse objeto está encarnado, ele não está voando, ele está aqui no planeta Terra. Tá bom? Então, nós vamos chegar uma vez em encontros onde a gente vai trabalhar com as conchas, como a gente é feliz nessa vida. Tem muito chão aqui para percorrer, tá? Então, olha só como os olhos de vocês agora percebem, só com essa conversinha que a gente já teve, percebem coisas que talvez não observariam antes. Como aqui a gente tem uma parte arredondada, uma parte mais plana, o quanto que a gente enxerga, né? Aqui tem um plano luminoso, um plano de escuridão, olha as sombras projetadas, ou as sombras dos buracos e dos sulcos, né? Sombras que tem esses quebradinhos que a pedra tem, como é que isso vai aparecer depois. Olha que bonito isso daqui, olha a sombra projetada. Olha a textura que essas pedras têm. Então, os olhos já foram amaciados o suficiente para vocês poderem curtir e enxergar tudo isso. Porque à primeira vista pode aparecer, né? Pensar em rocha, em pedra que a gente chuta quando está andando, falar, mas é um mundo que às vezes não encanta tanto quando a gente olha para uma flor, a gente olha para uma folha, é tão encantador. Então, a gente precisa achar um jeito de se apaixonar pelas rochas, né? Os minerais, os cristais, eles já são mais chamativos, mas uma rochinha assim, vagabundinha, que a gente não dá muito por ela, a gente precisa fazer um esforço um pouco para se apaixonar. Mas vale a pena. Porque essa pedrinha aqui, que antes não era nada, ela virou uma super amiga. Porque eu já conheço ela. Assim, estudei, olhei para ela de muitas e muitas maneiras. Então, talvez eu mostre aqui para vocês o que a gente vai fazer agora. Só para vocês verem por onde que a gente pode caminhar. Nós vamos fazer juntos isso, exato. Nós vamos primeiro trabalhar com o contorno, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo um caminho a partir da linha. Legal, Clarice.
Nós vamos começar com esse contorno e vamos trabalhar com essa diferenciação de linhas mais luminosas, linhas mais pesadas, mostrando aonde tem luz e aonde tem escuridão. E depois nós vamos trabalhar, entrar com o processo de, em cima daquela linha que a gente criou, nós vamos trabalhar primeiro com os planos, entendendo aonde que é mais escuro, aonde que é mais claro, traçar a nossa sombra projetada e depois a gente vai se esbaldar com as texturas, tá bom? E aqui eu fiz essas várias experiências com materiais diferentes, posições diferentes, mas só com esses materiais que eu mostrei para vocês. Então, aqui, olha a caneta Bic no molhado, gente. Olha que legal. Ela ganhou uma expressividade que eu não conhecia antes. Aqui uma mistura do grafite com a caneta Bic. Então, olha a importância dos planos, tá vendo? Da gente entender. Aqui tem um plano que tem uma sombra. Então, olha o plano, eu posso brincar depois com uma curva, com um esférico dentro, e eu tenho esse degradê. Mas primeiro eu preciso reconhecer quais são os planos que essa minha rocha tem. Aqui também. Olha que bonito quando a gente percebe que eu tenho uma linha mais leve e depois eu tenho uma linha mais firme, mais pesada. E como eu preciso agora, na minha sombra projetada, trazer peso. A sombra projetada vai ser a parte mais escura do nosso trabalho, tá? E depois aqui eu brinquei um pouquinho com fotos mesmo. Quem mora em São Paulo tem menos possibilidades de estar encontrando, ou em São Paulo, numa cidade grande, né? Uma paisagem com pedras e rochas. Então, a gente vai lançar a mão da fotografia. Mas quem tem a sorte de morar no campo, dá para encontrar isso aqui e desenhar na frente do objeto. Bom? Então, vamos lá. Falei muito já, vamos trabalhar. A primeira coisa é vocês posicionarem essa rocha de uma maneira que vocês consigam perceber um lado que está recebendo. Vou achar aqui uma posição que funcione. Isso, aqui dá para ver melhor. E que não aparecesse só dos lados. Deixa eu ver se eu consigo encaixar uma outra aqui. Isso, ó. Aqui agora, pelo menos, eu estou enxergando, espero que vocês também, bem direitinho. Olha, eu tenho um lado bem escuro aqui em cima, um lado médio e um lado mais luminoso aqui desse lado de cá. Então, tentem posicionar o objeto de vocês de maneira que vocês percebam planos iluminados de maneira diferente. Independente do que acontece dentro do plano, porque eu posso ter uma curva dentro desse plano, e aí eu posso ter um degradê. Mas vamos observar o plano em geral primeiro, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso pincelzinho, quem não tem pincel pode trabalhar com o dedo, tá? Um pouquinho de água, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos molhar a parte que a gente está percebendo, a parte, né, da rocha, que eu percebo que é mais escura, eu vou molhar o meu papel mais ou menos na posição aonde esse escuro apareceria no meu desenho, tá? Então, eu não tenho que acertar exatamente. É tudo muito aberto. Essa água, ela é aberta. Eu só colori ela agora para vocês enxergarem. Quem quiser pode colorir também, mas não é obrigatório, tá? Então, eu estou vendo aqui esse plano mais escuro. Então, eu coloquei água aqui porque eu sei que ela vai absorver. Ela vai tornar todo o meu material que eu colocar aqui mais denso, mais escuro. Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, porque eu estou vendo que eu tenho um escuro nesse plano aqui da minha rocha, tá? E se quiser, pode fazer um pouquinho aqui no que seria o chão, enfim. É o suficiente, tá? E eu vou fazer a sugestão para quem tem o lápis aquarelável, da gente usar ele agora. Então, uma certa calma, mas também não precisa ser com uma...
Não precisa ser absolutamente preciso, a gente não está fazendo um xerox, tá? Nós vamos traçar, ó, o que seria o contorno dessa rocha. E olha só, quando eu entrei nessa parte úmida, o meu lápis está soltando mais tinta. Ótimo, porque aqui eu estou querendo mostrar que eu estou lidando com uma parte de sombra. Então, eu estou vindo aqui buscando representar. E olha, tentem perceber os ângulozinhos. Não é tudo reto, liso, né? Eu tenho certas curvinhas, certos movimentos que eu enxergo aqui na borda da minha rocha. Agora eu venho aqui para a parte, para essa outra face. Eu vou pensando em termos de face, tá? Olha como é diferente daquilo que a gente fez com a nuvem. Tenta lembrar como foi a vivência da nuvem. E olha como é agora trabalhar com esse elemento. Aqui eu fiz uma entrada um pouco generosa demais. Exatamente isso, mas não faz mal. Agora eu venho, vou buscando aonde que está essa outra face. A gente pode usar o olho para medir distâncias, né? Então, se essa distância aqui é um pouquinho maior do que essa daqui, e eu posso trazer isso para o meu desenho, tá? E agora eu tenho esse lado mais luminoso, então eu não passei água aqui no papel. Então eu tenho uma linha que é bem levinha, mais luminosa. Então, olha só, isso, o nosso trabalho poderia já terminar aqui e ele já é lindo, porque eu já trouxe algo que é muito vivo, apesar, olha só, isso é importantíssimo que eu vou falar agora. Apesar da gente ter um contorno que é todo fechado e duro, quando a gente trabalha dessa maneira, a gente é capaz de criar uma linha viva. E é isso que vai trazer expressividade para esse trabalho. Então, o fato de ser um contorno fechado não significa que ele tem que ser morto ou tedioso. Mesmo quando a gente trabalha com o contorno muito limitado, muito firme, a gente pode trazer vida para dentro dele. Dessa maneira, muito gostosa, muito prazerosa de trabalhar. Só isso já seria uma aventura que a gente poderia considerar como finalizado esse trabalho. Mas nós vamos para frente, tá? Aqui, eu não tenho uma sombra muito projetada, muito nítida, talvez vocês tenham. Eu vou tornar ela um pouquinho mais forte do que eu estou vendo aqui, porque eu quero que vocês enxerguem. O que a gente pode fazer, tá? Então, essa minha sombra, ela não cabe toda no papel, não faz mal. Eu deixo ela projetar para fora. Não tem problema, tá? Vocês podem fazer o contorno do que é a sombra projetada também. Eu estou desconsiderando essa minha pedrinha de apoio aqui, tá? Eu estou imaginando que a minha rocha está assim. Eu usei a pedrinha de apoio porque com ela eu tive essas 3 facetas muito bem apresentadas e eu imagino que esteja nítido para vocês aí no vídeo. Então, agora a gente vai entrar com as nossas texturas. Tanto faz agora o lado por onde vocês querem começar e qual o material que vocês querem usar. Eu vou vir com a caneta Bic agora aqui, poderia ser com lápis aquarelável, e essa é a parte mais escura. Então, eu vou entrar com uma textura que vai ser densa, ela é toda juntinha aqui. Nós vamos preencher esse espaço. Agora, vocês vão perceber que dentro agora dessa superfície, eu vou ter diferenças. Não é tudo chapado, porque essa rocha é uma coisa
viva, né? Ela não é só uma superfície totalmente plana e lisa. Então, eu vou enfatizar qualquer buraquinho que eu perceba que é mais escuro. Eu vou tornar, então, essa partezinha mais escura. Às vezes eu percebo um calombinho, e esse calombinho, ele é mais clarinho. Então, eu vou fazer menos intenso. Então, agora a gente vai percorrer com os olhos essa superfície e com a textura que vocês quiserem. Eu estou fazendo com esse meio emaranhadinho aqui assim, porque eu fiquei feliz com ele. Mas vocês podem criar qualquer tipo de textura, tá? E o gostoso, na verdade, é vocês irem experimentando texturas diferentes para contar histórias diferentes. E percebam, a hora que tem aqui na minha rocha, eu tenho uma parte que é mais escura, que cria uma sombrinha, porque tem um degrauzinho, e essa parte aqui em cima que é mais iluminada. Então, eu trabalho desse jeito, ó. Eu enfatizo essa sombra e trabalho menos aqui em cima. Então, eu estou mostrando que tem algo que está para cima, recebendo mais luz. Vou fazer uma textura mais levinha. E aí eu estou mostrando, então, o que é buraco e o que é saliência. Eu respeito a minha linha de contorno, eu não quero dissolver essa linha de contorno. Eu quero que ela fique ali, me mostrando como ela é bonita, como ela é cheia de vida. Estou buscando todo o relevo que essa superfície tem. O que eu percebi é que esse papel que eu estou usando, eu não sei como é o papel de vocês, ele um pouco vai se movimentando, ele vai curvando um pouquinho, por causa do molhado, e um pouco também respeitando a força que eu fiz como ele está úmido, ele reage à força e à tinta. Então, o próprio papel começa a se movimentar de acordo com o relevo. Então, fica muito bonito. A gente acaba não com um papel totalmente liso, chapadinho, mas um papel que também se movimenta de acordo com a superfície que a gente está modelando. Então, para mim, foi uma alegria descobrir isso. Não sei se qualquer papel vai funcionar assim. Esse é um canson, talvez 180 gramas, não é 180, 200, não é um canson muito resistente. Então, ele se movimenta com água, mas eu achei bonita essa movimentação. E o fato da gente usar um pouquinho de cor também pode ficar bonito, tá? Como resultado. Depois ter essa cor, um pouquinho dessa tonalidade por trás. Então, essa é outra brincadeira que a gente pode experimentar também. Fazer só com água sem nada, ou colorir um pouquinho essa água. Agora, vocês percebem que é um trabalho muito mais de tempo do que de dificuldade. Não é difícil fazer isso. Mas vai um tempo, porque eu preciso percorrer toda essa superfície e realmente deixar aparecer todas essas qualidades. Bom, agora, aqui para esse lado, eu peguei um grafite, porque o grafite vai ser mais suave. Então, é uma opção também, querer variar o material ou ficar com o mesmo material o tempo todo.
de novo, eu percebo nessa superfície que é mais clara como um todo, eu percebo diferenças dentro dela. Então, eu tenho lugares que são mais escuros, lugares que são mais claros, eu percebo degradês, e eu percebo os sulcos. Isso é muito gostoso também. Deixa eu acabar de preencher aqui para a gente falar desse sulco. As rochas têm muitas fendas, entradas, saliências, e isso traz muita expressividade para o desenho também. Então, esse também é um bombonzinho na hora que a gente pode colocar esse acento, né? Aqui, por exemplo, vocês conseguem enxergar, tem um certo acento aqui, assim, ó. Então, mesma coisa. O olho vai percorrendo e vai enfatizando aquilo que precisa ficar um pouquinho mais escuro. A gente só tem que tomar cuidado para não fazer, né, não trabalhar demais nessa face que é mais clara, a ponto dela passar de intensidade do lado mais escuro. Só isso. Às vezes a gente se entusiasma, né? Então, cuidar para a gente, apesar dessas diferenciações que a gente tem dentro da superfície, que ela toda se mantenha com essa qualidade de ser mais clara, mais leve do que a superfície que é mais escura. Óbvio assim, mas às vezes quando a gente está trabalhando o óbvio, a gente perde o óbvio, né? Aí se a gente perde essa construção do que é lado mais claro com lado mais escuro, é como se a gente dissolvesse a forma. Então, camuflagem, a gente quer camuflar um objeto, a gente vai jogar luz onde deveria ser sombra e sombra onde deveria ser luz. E esse objeto desaparece, porque o que modela a tridimensionalidade é o jogo de luz e escuridão em cima de um objeto. Quando vocês estão trabalhando, eu quero só ir lá para o PowerPoint, mostrar algumas imagens para vocês, e vocês olham com um olho para cá, um olho para lá, tá? Um olho para o papel de vocês, um olho para... Só para vocês verem como a gente pode ter marcas muito bonitas nas rochas. Então, a gente tem essa superfície que a gente trabalhou, né? Encarando o que é a parte mais iluminada, o que é a parte mais sombrosa, mas olhem depois como essas linhas podem entrar como um presente assim de expressividade em cima desse trabalho que a gente está fazendo. Então, vocês vão colecionar rochas agora, e dê para levar para casa, ou fotos, onde vocês tenham, além dessas qualidades todas que a gente falou, luz, sombra, texturas, mas também depois essas linhas de quebras, de rachos das rochas, que a gente pode usar como um presente para os nossos trabalhos. Então, aqui dá para ver, eu tenho algumas imagens de desenhos de artistas, isso eu tirei na internet, mas vocês podem procurar, e aqui vocês vão ver também diferentes texturas, diferentes maneiras de representar, mas os princípios são todos esses que a gente conversou aqui. Olha aqui, dá para ver isso que eu quis falar dessas linhas que vem depois, olha, como um acento final. Olha que bonito.
essas linhas de rachos, isso tem a ver com o que é duro, né? Só o duro que racha. É o duro que vai trazer isso aqui. Olha que bonito. Olha que bonito essa sombra projetada também. Olha que bombom essa linha aqui em cima. Eu vou postar essas imagens lá no nosso grupo, tá bom? Então, aqui dá para ver que são linhas trabalhadas no negativo, são linhas brancas, tá vendo? Então, aqui a gente tem, dá para ver um degradê um pouquinho, porque essa rocha tem uma curva, mas a gente percebe, olha, esse é o plano mais claro, esse é o plano intermediário, esse é o plano mais escuro. Isso foi mantido, tá vendo? Sem isso, a gente não traz essa sensação dos ângulos e dos planos. Olha aqui que bonito também. Bem simples. Olha como a textura é importantíssima. Olha uma outra textura, um outro jeito. Aqui muito bonito, muito bonito. Essa criação dos planos, tá vendo? Cada plano tem o seu lugar de iluminação. E dentro deles a gente pode ter variação. Então, dá para brincar muito. Aqui, ó. Olha que bonito essas fendas. Essas linhas. Tá bom? Então, acho que aqui falta só, para finalizar, falar um pouquinho da sombra projetada. Então, aqui a gente precisa trabalhar com vontade. No sentido de que precisa ser um escuro bem escuro, tá? Vocês podem usar tinta, pode usar canetas mais firmes, enfim. Eu vou agora molhar aqui, porque eu quero trazer um escuro bem escuro. Tanto faz o material, mas aqui eu tenho que trazer essa densidade. Aqui a gente está costurando a sombra do Peter Pan no pé dele. E falando, esse é um objeto do planeta Terra que projeta uma sombra quando está iluminado. Poderia ser uma superfície totalmente lisa, poderia pegar um nanquim e jogar ele aqui, ou aquela caneta que eu mostrei para vocês antes, aquela brush pen. Mas a gente também pode trabalhar com textura se quiser. Às vezes a sombra, dependendo da luz que ela está recebendo, essa sombra projetada, ela ganha um degradê também. Ou ela pode ser muito, muito firme, muito bem contornada. Eu vou para essa agora, tá? Mas vocês podem olhar para aquilo que vocês estão enxergando ali na frente de vocês, ou também brincar, fazer a opção que vocês quiserem. E a partezinha aonde a sombra encosta bem no objeto, né? Aquela parte de união da sombra com o objeto, esse lugarzinho ele é bem escuro mesmo. Isso é uma sombra total, porque a luz não tem como entrar ali embaixo. Aqui nesse meu desenho faltou terminar, né? Esse lado aqui não é o lado mais claro, ele é o lado intermediário. Eu vou só jogar um pouquinho de cor aqui para não... Cor não, tonalidade, né? Aqui, então.
enfatizar aqui dentro, aonde que eu tenho mais escuridão. Aqui eu tenho uma escuridão que vem dessa outra face. No escuro dessa face que está me mostrando que tem essa quebra, que começou no outro plano. Aqui tem um escuro mais pra cá. Vou terminar aqui. Não, mas acho que vocês pegaram a ideia, né? Agora eu queria saber de vocês. A experiência deu certo? Como é que foi? Se tem alguma dúvida? Se alguém quer mostrar o que fez? Eu vou mostrar aqui. Tudo bem, Adri? Tudo bem, eu sou a Luciana, a Adriana é minha irmã. Ai, desculpa, eu estou com a sua irmã na cabeça, olha só. Imagina, é um prazer. Na verdade, eu estava com a sua mãe na cabeça, olha que louco. Muito louco, né? Eu estava pensando com carinho nela, e aí veio a família toda, né? Veio Desculpa. a família toda, é assim. Tá lindo, todas Mônica. queridas, todas umas queridas. Tô achando fascinante aqui entender, né, esse jogo aqui de luzes e sombras, e vai ficar de ponta cabeça, né? Mas essa frase que você falou aqui é maravilhosa, né? Tudo que é sólido projeta uma sombra. Isso. Dá o que pensar, né? Dá o que pensar. E para nós não ficou de ponta cabeça, Mônica, para nós ficou direitinho. Tá. Dá o que pensar, tem muita filosofia aí por trás. Tem. Só tirando uma dúvida para eu registrar bonitinho aqui, você tinha falado que eram 6 elementos, né? Eu anotei aqui ponto, linha, cor e textura. Os outros 2 são luz e escuridão, é isso? Só que textura não é o elemento, tá? Eu vou repetir e vou te explicar. Ó. Ponto, linha, superfície, luz e escuridão, cor e volume. Tá? Esses são os elementos plásticos. A textura, ela é um qualificador, porque ela vai aparecer em todos eles. Ela não é um elemento separado. A textura vai qualificar a linha, qualificar a cor, qualificar a luz e escuridão. Mas isso é o nosso dicionário, importantíssimo, vocês guardarem isso aí, tá? Aline, querida, vou te colocar. Obrigada. Isso. Nada, Mônica. Isso, Aline, olha que lindo. Que lindo, que lindo. Muito bom, muito bom. Como dá para ser feliz com uma pedrinha, né? Dá para ser muito feliz, é verdade. Verdade. E de vocês perceberem essa diferença do que é curvo, do que é plano. Oi, Rosa. Isso. Ai, Rosa, que coisa linda. Que expressividade maravilhosa que você trouxe para esse trabalho. Lindíssimo. Muito bom, querida. Adorei. Maria Luísa. Minha pedra é toda difícil, achei ela difícil. Porque ela tem muitos ângulos, muitas faces, né? Mas... muitos momentos ela é mais escura do que a própria sombra, assim. Tá, não tem problema nenhum, você saiu muito bem. Tá maravilhoso. Maravilhoso, lindíssimo. Que delícia, aí, que Lu? presente. Oi, Sueli, peraí, deixa eu te fixar. Isso, Sueli, que lindeza! Que lindeza! Tá, nossa, que trabalho bonito! Muito bom. Tá, obrigada. Obrigada a você, querida. É isso. Muito bom. Não sei se a Neuvira está falando. Érica.
Érica, cadê você, meu anjo? Porque às vezes eu não estou vendo Se eu tudo. falo, você consegue. Achei, te achei. Te achei. Eu não sei como é que eu mostro. Como é que eu faço? Você põe... Ana Elvira, já vou te atender. Érica está lindíssimo. Vocês estão A percebendo minha essas diferenças de material, como traz essa riqueza É. enorme? A minha Muito. dúvida Fale. é se a gente deve insistir com um material assim na nossa vida. Por exemplo, porque cada matéria é uma matéria, né? Se eu não vou insistir na aquarela para fazer tudo ou não, eu não sei, fiquei meio em dúvida. Olha, essa é uma opção sua, Érica, e você pode, às vezes, não precisa ser forever, né? Mas você pode falar, durante 4 meses, ou durante 6 meses, durante 1 ano, eu vou trabalhar só com aquarela. Você que tem que sentir se essa é uma proposta que vai te enriquecer, ou se esse é um momento agora de explorar diferentes materiais, porque pode ser que o teu trabalho... Olha, essa é a pergunta. É linda essa tua pergunta, porque agora eu elaborei de um jeito... Olha, você precisa ver se a tua pesquisa é por tema ou por técnica. Porque se for por técnica, é essa técnica que vai te guiar, é a técnica da aquarela. E como é que todos os temas vão ser guiados pela aquarela. Outra coisa é a partir do tema. É o tema que vai ser importante para você. Então, as técnicas vão estar a serviço do tema. Então, se o tema é rocha, quais são os materiais que podem te ajudar a olhar para a rocha? Pode ser aquarela, pode ser a cor, pode ser... Você vai pesquisar técnicas que vão te levar para dentro do que é rocha. Ou é a aquarela que é o barato, e você vai trabalhar vários temas para entender o que é aquarela. Ai, perfeito, obrigada. Legal, né? Não tinha pensado nisso, você me ajudou muito também, me trouxe coisa nova. Luciana, eu tenho uma dúvida. Sim. A minha pedra, ela projetou 2 sombras, uma mais escura, bem próxima dela, e uma que abriu, né? Sim. Como que eu diferencio? Pela intensidade. Aquela que é mais forte, você vai deixar mais forte, aquela que é mais... Às vezes, a mais levinha, ela está até fazendo um degradê, e se elas uma hora se misturam, você não sabe o que é uma e o que é a outra, você mistura e sabe o que é uma e o que é a outra. Se esse for o teu interesse. Porque aqui a gente é um pouco como Deus, sabe? É até perigoso a gente pensar assim. A gente pode tomar decisões. Eu estou vendo uma coisa, mas eu quero enfatizar outra. Porque eu estou contando... Olha, aí entra o terceiro elemento, Érica. Entra o elemento minha emoção. O que eu preciso contar também dessa história? Tem uma hora que nós, como o observador desse momento, quer contar que essa sombra, para mim, é muito importante, mesmo que ela seja leve. Para o meu momento agora, para a minha alma, para a minha emoção, eu preciso fazer ela forte, porque essa história agora também passa por mim. A história dessa rocha também passa por mim. Então, eu posso ter um momento em que eu vou trabalhar com isso de uma maneira mais distante, mais científica, fotográfica, em que tem que ser quase um xerox, e eu vou respeitar aquilo que eu estou vendo, ou tem horas que eu me coloco na história, e a minha emoção também vai influenciar uma certa decisão. Eu quero fazer mais forte, mais fraco, privilegiar um lado ou outro. Então, tem esse terceiro elemento, que pode ser muito bonito também para a nossa pesquisa. Ana Elvira, querida. Vê se você consegue ver. Eu não consigo fazer isso. É assim? Você levanta a tua imagem da frente do teu rosto. É que eu deixei a pedra aqui. Levanta Você está vendo a pedra? assim, ó. Não estou vendo porque a câmera está apontada para o seu rosto. Então, então eu tenho que virar? Você tem que virar. Aí sim, uau! Então tá. Então eu vou pôr a pedra lá. Isso. Tá. E aí eu tiro a pedra. Maravilhoso o seu trabalho, querida. Que coisa mais linda. Ai, mas eu suei, viu? Mas olha, tudo que é bonito... Tem sombra para frente, porque eu tenho 2 janelas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, de vidro. Aí tem uma sombra para a direita e uma sombra para a esquerda. Você pode colocar as duas. Você pode colocar as duas, você pode escolher uma só.
Você que Deu vai para saber. aparecer essa para trás que faz fachos? Você E tem essa que pra subir, Neuvira, sobe um pouquinho o teu caderno, a Ah, folha para cima, isso, para a gente poder enxergar. Aí, deu para aparecer, sim. Deu sim. deu para Mas tá aparecer para lá e muito para cá. lindo. Deu para aparecer para lá e para cá. Isso mesmo, está Então belíssimo. tá bom. Tá parecendo Muito. pedra. Mas com certeza está É, parecendo pedra. Muito é lindo. uma madeira petrificada. Uau! Aí você tem uma coleção mesmo, então, hein? Tenho. Nossa, você não faz ideia. Que maravilha, que sorte a sua. Eu vou pegar seu endereço e o dia que eu for para São Paulo eu levo um pouco para você. Tá bom, vou agradecer. Vamos ser todas Tá bom? coletoras agora. Tá bom. Tá bom. Quero Um abraço, um bem. abraço. Quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo. É uma honra mesmo, muito gostoso. Agradecer a Associação Sagres pela essa parceria maravilhosa. E desejar que os vossos olhos agora olhem para baixo. A gente olhou bastante para cima, vamos olhar para o chão, para a terra que é tão humilde, né? Que a gente pisa em cima dela. Fala, Ana, fala. Eu queria falar um pouquinho. Olha, prazer, muito prazer, Luciana, muito obrigada, Sagres, prazer a todos. É minha primeira vez aqui, eu fiquei como um peixe fora d'água, mas amei e vou estudar bastante lá pelos vídeos, vou procurar. E o grupo do Facebook é aberto? É aberto. Ah, tá aberto. bom. Ana, você pode me procurar no Facebook como Pena Leve, porque eu fiquei com esse nome lá. Luciana Beth, você não vai achar. Mas se me Tá. procura como Pena Leve, a gente fica amiga e eu te ponho para dentro do clube, tá bom? Ontem Ai, foi muito aniversário do Pena Leve no Facebook, Luciana. Foi. Todo mundo falando Pena Leve lá. Muito obrigada mesmo. Eu que Luciana, agradeço, Ana. Espero que tenha sido proveitoso, mesmo que tenha sido sua primeira vez. Muito mesmo. Muito obrigada. De nada. Luciana, posso fazer um depoimento? Assim, Por que não favor. tem a ver com a técnica do desenho, mas eu tenho estudado sobre autismo, né, o enfoque terapêutico, e enquanto você ficou falando, eu vi uma vivência minha, que quando eu olho uma coisa muito complexa, eu quero fazer tudo junto. Aham. Essa separação que você deu de linha, o segundo passo, o terceiro passo, sei lá, eu não. Me veio assim um trabalho até com o autista, que ele tem essa diferenciação, esse saber, esse foco de primeiro olhar isso. Esquece que Aham. essa textura é rica, e até chegar no detalhe, no bombom que você colocou, eu Isso. achei tão terapêutico. Aham. Mas é mesmo, Clarice, porque aqui é um processo muito, assim, pedagógico, né? A gente vai Isso. crescendo aos pouquinhos, entendendo o que cada elemento, o que cada passo pode trazer como contribuição para o todo. Então, eu trabalho assim porque, para mim, me dá uma certa calma. É isso que você falou. Né? Isso, Eu me consigo organiza. ordenar. Isso, exatamente. Ordena o pensamento e ordena a ação. E a Então, visão, e isso, e a educa visão. a Isso você mesmo. olhar, né? Isso mesmo. Que bom que você falou isso. Fico muito feliz. Eu achei que tinha, eu falei, acho que eu vou falar uma coisa fora do contexto, Não, mas achei falou super, muito. Tá bom. super lindo. Obrigada, viu, por tudo. E aqui estou mostrando a pedrinha da Rita. Isso, Rita. Muito lindo. Olha, eu estou impressionada, porque tudo que vocês fizeram ficou tão bonito. Muito legal. Sou devagar, né? Mas a gente não está apostando corrida, né, Malu? Isso. Ai, meu Tem Deus, que ir um peraí. pouquinho para trás. Ah, Não está focando, né? a tela tá com filtro de desfocar no fundo, aí não aparece, Maria Luísa. Ah, tá. Tem que deixar tudo focado. Jesus do céu. É. Então passa outro, que eu já não... Até eu ir lá já demorou. Você clica em cima lá da setinha do vídeo e vai ter lá, você desmarcar a opção de desfocar meu plano de fundo, você desmarca. Eu vou postar depois no grupo, tá? Que eu não tô Ótimo, passando na perfeito. hora. Quem quiser fazer isso é muito rico, porque a gente pode ter o registro do que o outro produziu. E, gente, não tem nada mais rico do que imitar o coleguinha. Copiar, imitar.
a gente não tem que, sabe assim, ser só único. Isso, Carla, lindo. E a Carla trouxe aqui um certo movimento nas linhas aqui. É que é um arenito, compõe a ele é rocha. todo cheio de Isso. curvas, muito legal. Isso, lindo, maravilhoso. Deu, Malu? Não, Queria Amore, saber qual que é a mas deixa eu matéria. pôr no grupo. Tá bom, põe no grupo. Sabe? Não dá para ver, né? Espera aí, Érica, deixa eu te focar aqui. Se alguém o- sabe qual rocha é essa? Não dá para ver, né? Não dá para ver muito nítido. Parece um arenito também, mas tá com muita luz, tá muito claro. Ela é meio marronzinha. Então tá, queridas, vou encerrar o nosso encontro. Agradecer e desejar que, então, que os vossos olhos se maravilhem com aquilo que é muito humilde e postem, sim, postem os seus trabalhos. Eu não comento sempre, mas eu estou sempre olhando e admirando e, assim, e agradecendo por tudo que vocês colocam. Eu vou colocar lá uma poesia da Luísa Barreto falando sobre as pedras, que é muito Ótimo, lindo. ótimo. Essa é a ideia. Quanto mais vocês puderem compartilhar, mais a gente puder copiar, mais a gente puder encher a nossa sacolinha de maravilhas, melhor. Tá bom? Um abraço, Obrigada. então. Obrigada. Ótimo mês para vocês. A gente se encontra em agosto. Um abraço para você. Parabéns, Ju. Tchau. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês. Isso só existe porque vocês estão aqui. Obrigada. Beijo para ti, adorei. Tchau.